Olá, sou Garibaldo Gurgel, sou professor da Escola de Saúde Pública de Pernambuco, tenho 57 anos, sou branco, cabelos grisalhos. Na minha aparência é possível perceber que os traços da idade já estão marcando, meus cabelos são grisalhos, minhas sobrancelhas são grisalhas, eu tenho uma barba mais branca do que o usual, e sou magro, alto, tenho 1,76 m, 75 quilos. Sou professor da Escola de Saúde Pública e professor e pesquisador da Fiocruz. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre governança numa perspectiva um pouco mais ampla do que normalmente a gente aborda no dia a dia. É preciso enfatizar, antes da gente começar qualquer coisa sobre este tema e sobre essa perspectiva, que governança significa governar com. Então, a governança está intrinsecamente ligada à ideia de democracia. Sem democracia, não é possível ter governança, porque não se governa com, sem esse atributo essencial. Portanto, governança e democracia são coisas que caminham junto, lado a lado, e convergem em todos os pontos em que esses espaços de governança são criados. Existem vários espaços de governança, e aí não confundir com gestão. Governança é algo que existe quando nós não temos nenhuma hierarquia capaz de dar ordem de forma tradicional, de fazer a instituição funcionar de maneira tradicional, com ordens que venham de cima para baixo e os subordinados nos obedecendo. Exemplo disso, a relação entre Estado, município e União. A União não manda nos estados, os estados não mandam nos municípios, e os municípios não mandam nas suas unidades todas que estão no território, porque tem unidades que são de gestão municipal, de gestão federal, são unidades de gestão muitas vezes privada, de terceiro setor, e que isso faz com que a gente tenha a necessidade de governar com todos esses entes e essas instituições dentro do contexto que a gente está tratando aqui, que é o contexto do SUS. Então, a gente está fazendo uma conversa sobre governança aplicada ao SUS. E o SUS tem essa característica de ser governado com 3 níveis de governo. Então, 3 níveis de governo no Brasil. O nosso acordo interfederativo envolve 3 níveis de governo, e aí eu repito, dentro de alguns municípios e de alguns estados, há uma relação de fronteira em que essa situação não fica muito clara, por exemplo, municípios vizinhos, estados vizinhos, em que é necessário governar com, a bem do nosso usuário, do cidadão usuário do sistema de saúde. E nós governamos com, além de ter essa característica de ser intergovernamental, nós governamos com a sociedade, que é uma outra dimensão da governança. Então, a gente está falando de 2 tipos de governança aqui, quando se remete ao SUS. Primeiro, a governança participativa, a governança que envolve a sociedade, que é uma governança democrática e inclusiva. E, em segundo lugar, não sem a mesma importância, a governança institucional. Ambas são importantíssimas porque têm dimensões diferentes do processo de condução do Sistema Único de Saúde. A governança participativa e, portanto, democrática, que envolve a sociedade e inclui os cidadãos usuários e a representação da sociedade civil, em 50% dos espaços de governança, ela é fundamental porque, sem essa participação, isso está provado cientificamente, seria praticamente impossível um gestor dar conta de toda a diversidade de necessidades sem ter a presença da sociedade nesses espaços de decisão, que são espaços institucionalizados e assegurados em lei. Então, a Lei 8142, de 1990, trata mais especificamente desses assuntos aí. E é fundamental que a gente tenha a sociedade próxima e tomando decisão para que ela possa tomar a decisão em seu benefício. Está provado cientificamente que quanto mais perto está a sociedade das políticas públicas, quanto mais essa sociedade é diversamente representada,
né? Quanto mais ela estiver, em toda a sua complexidade, representada nos espaços de tomada de decisão, mais serão, digamos assim, assertivas as decisões, ou mais serão inclusivas as decisões. Imagine se não tiver a sociedade, os gestores vão trabalhar e conduzir o SUS numa perspectiva apenas intergovernamental. E aí seria o que acontece nas GERES, nas CIR, nas bipartites, nas tripartites, né, em nível nacional. Essa é uma forma de governança que é uma governança intergovernamental, que também tem uma conexão com a democracia para que possa ser algo que vá além de uma centralização nacional, porque o SUS nasceu num processo descentralizado, né, e que envolve distritos sanitários dentro das cidades, envolve articulação com grandes conglomerados de cidades, como a região metropolitana de Recife, que tem mais de 10 cidades que conglomeram, né, que se cornubam ali e formam um grande espaço de fluxo de pacientes, de usuários, de pessoas que são cobertas pelo SUS e que precisa ter, naturalmente, nessa perspectiva, um espaço de representação. Existe em nível distrital, existe em nível municipal, mas não existe ainda, e essa é uma lacuna importante, os conselhos e os espaços de governança numa perspectiva dessas grandes cornubações, desses grandes conglomerados. Essa é uma lacuna de governança importante. Da mesma maneira, existe um espaço que é da regional, né? Então, a CIR também é uma governança mais institucional, do ponto de vista de ser uma representação de governo, né? Ela existe no nível regional, e isso também nos remete à bipartite, que é no nível estadual, e à tripartite, que é em nível nacional. São governanças que ainda estão em processo de estruturação ao longo desses mais de 30 anos, porque, por exemplo, a macro-região ainda não tem um espaço de governança que possa sintetizar o funcionamento de um sistema de saúde completo dentro dos seus princípios, com a integralidade sendo explicitamente ofertada, não é, inserida enquanto princípio num espaço macro-regional. Em nenhum lugar, não é, no Brasil, a gente tem toda a capacidade institucional de um município de arcar com toda a assistência. Por isso é necessário ter uma articulação que é distrital e uma articulação que é municipal, dos grandes conglomerados de áreas urbanas, né, como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, das regionais de saúde, das bipartites e tripartites. E por aí a gente vai vendo algumas lacunas que eu mencionei aqui. Os grandes conglomerados de cidades não têm espaços, né, de articulação e coordenação intergovernamental, assim como não tem as macro, né? Então é importante a gente perceber que, mesmo tendo uma longa tradição com a governança intergovernamental no Brasil, ainda há espaços que precisam ser maturados, discutidos, para que eles possam se constituir, ser instituídos. E isso só pode ser feito com a participação da sociedade na outra forma de governança, que é a governança participativa, a governança democrática, no sentido mais amplo possível, com a inclusão social, né, nessa perspectiva de representar a sociedade, que a sociedade possa dar rumo ao sistema de saúde, legitimamente representada, né, a partir de instituições que estão formalmente presentes nas estruturas de controle social. Então, o controle social nada mais é do que um grande espaço de participação da sociedade. O Estado se torna mais permeável à participação social, nos seus diversos níveis, desde o município até a União, passando pelos estados, em que 50% dessa representação legal, institucional, é da sociedade civil organizada. Então, a gente tem uma situação em que a governança participativa do SUS, ela garante que o SUS, se bem exercido esse princípio, né, essa diretriz constitucional, possa representar os interesses diversos de uma sociedade bastante desigual, bastante complexa como a nossa. Numa situação em que isso varia tanto do ponto de vista, não é, regional,
como do ponto de vista epidemiológico, né, do ponto de vista geográfico, quanto econômico. Então, essa ideia do controle social está intimamente vinculada à ideia de uma governança participativa e da legitimidade, portanto, da governabilidade que tem as instituições de serem representadas aí nesse espaço para tomar decisão sobre o SUS. É importante deixar claro que o controle social é parte dessa dimensão da governança, né, do SUS, da governança pública do SUS, e, portanto, é uma governança que exige muito mais da capacidade do cidadão para que ele dê diretrizes ao Sistema Único de Saúde. Porque, veja, tem um componente técnico muito importante. Claro que a voz do cidadão é a voz daquele que está sentindo a necessidade e vai expressar isso na forma de demanda, né? Na forma de demanda institucional para uma resposta do poder público no campo da saúde. Essa representação, além de ser formal, institucional, ela tem que ter governabilidade, ela tem que ter legitimidade. Portanto, essa pessoa que está lá não representa o interesse de algumas personalidades, de alguns atores, e sim de instituições. Então, é nesse sentido que a governança participativa tem a participação do trabalhador da saúde, tem a participação do gestor da saúde, tem a participação do prestador da saúde. E tem também a representação dos usuários, que representam toda a diversidade de uma sociedade altamente desigual e complexa. Portanto, para que essas políticas públicas se aproximem e venham a convergir no sentido dessa representatividade, dessa legitimidade, que existem esses espaços. Eles precisam estar muito bem definidos, porque nessa perspectiva da governança democrática e participativa, o que interessa aqui é dar o rumo e dar a diretriz. Para onde vai o sistema público de saúde? Para onde vai? Para ser mais inclusivo, para responder mais às necessidades, para fazer aquilo que está na Constituição, aquilo que representa os interesses de uma sociedade que estão escritos na lei. E não necessariamente para se envolver com questões de gestão. A gestão é um ato administrativo. A gestão é colocar em prática aquilo que o Conselho decidiu, aquilo que a Conferência decidiu. Tá? A Conferência Nacional, Estadual e Municipal de Saúde e Distrital, ela dá o rumo, ela diz as diretrizes, ela representa a sociedade. Já a governança bipartite e tripartite se discute questões institucionais. Como fazer isso? Como ir ao encontro dessas diretrizes? Como trabalhar e coordenar isso considerando os interesses dos poderes públicos instituídos, Estado, União e município, que nem sempre convergem. Tem papéis diferentes, tem carga tributária diferentes, tem missões diferentes, tem alcance diferente e tem uma diversidade muito grande. São 5.500 municípios, né? Esse é o número. Então, não pode ter 5.500 padrões de sistema único de saúde. Tem que ter um padrão nacional, que seja uma política pública de Estado, está associado a leis e à Constituição, e que o controle social é o que vai dar rumo a isso, numa perspectiva de termos conferências, não é, e órgãos colegiados com a representação da sociedade, para que este rumo possa ser muito claro e que represente essa diversidade de interesses não necessariamente convergentes. Então, esse é o papel do controle social e esse é o papel também da representação governamental dos órgãos colegiados intergovernamentais. Então, o controle social representa essa dimensão da governança ampla e participativa com a sociedade, com o governo, com os trabalhadores, com os prestadores de serviço, com uma representação legítima da sociedade civil e não de interesses particulares. Portanto, aqui a gente está falando de uma sociedade civil, que é um conceito muito mais estruturado do que falando de uma representação de caráter fortuito de um interesse particular. É o interesse público, o interesse republicano, o interesse da sociedade, o interesse de classe que vai estar aí representado. E que, portanto, essa é uma perspectiva que deixa o SUS numa situação muito ajustada à sua missão. Se o controle social funciona
se a governança intergovernamental funciona nas suas, né, na sua lógica, nas suas missões institucionais, na sua perspectiva clara do ponto de vista político, é muito mais razoável ter uma expectativa que o SUS venha a acertar mais do que errar. Quando nós não temos o controle social funcionando, quando ele representa interesses não tão republicanos e interesses particulares, ele se torna um órgão fácil de ser capturado. Da mesma maneira, qualquer outra forma de governança, quando ele está ali representando interesses não republicanos, é fácil de ser capturado e partir para um interesse mais, digamos, mundano, mais profano, mais, digamos, que não seja de política pública de Estado, seja política pública de um partido, de um interesse, de um cacique de uma região. Então, de um cacique político, de um representante do poder, e que usa esse espaço para esquentar nomes para tirar benefícios políticos, benefício material e benefícios que vão ser canalizados para o interesse particular. Portanto, se a gente tem, e isso é uma perspectiva que pode ser interpretada, medida e pesada na forma mais científica possível e rigorosa possível. Nós temos um controle social de um lado, que dá o rumo e ele tem que representar a sociedade. E a sociedade é a sociedade civil organizada. Portanto, tem aí uma quantidade muito diversificada de possibilidades de representação, desde doenças específicas, né, até espaços comunitários, passando por representação sindical, passando por representação de segmentos que são mais vulnerabilizados, e tudo isso representa a sociedade. Se o SUS se aproxima disso, legalmente, formalmente e politicamente, as chances dele caminhar no sentido de encontrar pontos de convergência a bem do interesse público é muito maior. Quando isso é feito em espaço velado, sem participação da sociedade, o interesse que vai prevalecer não é necessariamente o interesse de todos, e sim de alguns. Esses são os grandes desafios do controle social do ponto de vista mais amplo e mais político. Entretanto, existem outros desafios. No controle social, nós temos comissões, temos grupos de trabalho, assim como em algumas áreas da governança institucional, nós temos comissões, temos comitês, e temos essa situação que representa muito bem aquilo que nós, teoricamente, chamamos de burocracias profissionais. As burocracias profissionais, elas têm que ter uma forma de serem conduzidas que sejam alinhadas à sua dinâmica interna. Isso não é necessário a gente aprofundar aqui, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma burocracia profissional é um hospital, uma burocracia profissional é um centro de saúde, enquanto que um nível central de uma secretaria não funciona nessa mesma perspectiva. Então, há conflitos de poder de toda ordem, porque o processo de trabalho que é conduzido numa Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde ou numa estrutura de autoridade sanitária é diferente daquilo que se faz na ponta do serviço do sistema de saúde, nas suas organizações profissionais, como hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios e tudo que a gente já vê na rede de saúde. Então, há um conflito de poder muito grande, porque o processo de trabalho de que é, no caso dos hospitais, é uma padronização de habilidades, enquanto que no lado da gestão pública, nesse nível da autoridade sanitária, é uma padronização de desempenho. As secretarias de saúde municipais, estaduais e o Ministério da Saúde cobram desempenho das organizações públicas de saúde. E esse desempenho é cobrado muitas vezes sem a participação desses representantes no controle social ou nas bipartites, tripartites. É por essa razão, por uma razão muito técnica e uma razão muito
institucional, que nós temos uma quantidade enorme de comitês, câmaras técnicas e comissões para apoiar o processo de tomada de decisão, tanto na governança participativa como na governança intergovernamental. Essas comissões são espaços de aprofundamento e discussão específica, né? Tanto do ponto de vista contábil, financeiro, econômico, fiscal, como do ponto de vista geográfico, de interesses e de razões mais ligadas à produção de serviços, como do ponto de vista epidemiológico. Então, todas essas questões, elas acabam sendo tratadas numa dimensão técnica também. E aí esse é o segundo grande desafio do controle social, porque quem representa a sociedade não necessariamente está habilitado para fazer esse tipo de análise desse material técnico, tanto do ponto de vista da epidemiologia, como do ponto de vista da geografia da saúde, como do ponto de vista da economia da saúde. Portanto, é necessário e é fundamental que esses espaços sejam povoados por representantes legítimos da sociedade, mas que eles tenham assessoria, uma assessoria técnica, para que possa entender o que significa, do ponto de vista econômico, o orçamento da saúde, a execução orçamentária. Isso é uma peça muito específica, e a execução disso requer um conhecimento técnico que não necessariamente usuários e representantes do controle social, às vezes até mesmo o gestor, teria essa capacidade. É por isso que nós temos tantos comitês, comissões e grupos técnicos para que a gente possa fazer um diálogo, muitas vezes com a academia, fazer um diálogo com assessorias, com consultores, para que nós possamos entender, na condição de representante da sociedade, a importância de olhar esses documentos e esses relatórios técnicos, que têm uma dimensão muito, muito importante para o funcionamento correto, né, do SUS. Tanto do ponto de vista da sua conformidade, como do ponto de vista do seu alinhamento às diretrizes que estão sendo emanadas do controle social e da discussão intergovernamental. Portanto, essas diretrizes, elas têm um componente político, que é importante, e tem um componente técnico, que é igualmente importante. Um diz o rumo e o outro diz como fazer. E aí é necessário entender essa dimensão, que é técnico e política, e aprender, pelo menos no sentido mais amplo, a importância de um orçamento, do financiamento do SUS, da questão fiscal, a importância da questão econômica da saúde, a importância, isso é muito complexo, a importância da questão sanitária, da questão epidemiológica e da distribuição de serviços do ponto de vista da geografia da saúde. Essas três áreas têm fundamento científico. Geografia da saúde, economia da saúde e epidemiologia são três ciências ou três campos do conhecimento, três grandes áreas, né, do conhecimento que estão a todo momento dialogando nos espaços de tomada de decisão do SUS, que são os espaços de governança. A governança participativa, que é um colegiado, onde existe a sociedade, portanto, é governando com a sociedade, tanto quanto nos espaços intergovernamentais, em que se governa com os três níveis de governo, governa com os três níveis de governo, governa com as organizações públicas formalmente instituídas e seus representantes. Mas essa visão, não é, que é mais ampla e técnica sobre economia, sobre saúde pública, epidemiologia, a condição sanitária e a geografia na distribuição, na geografia da saúde, na distribuição dessa, não só da força de trabalho, mas também da oferta de serviço, é fundamental, porque aí a gente vai caminhar para reforçar os princípios do SUS. O princípio da universalidade só é alcançado corretamente ou numa perspectiva mais republicana e constitucional se essas comissões funcionarem. Daí a importância de não só estar nela formalmente, mas fazer esse papel de procurar entender e buscar assessoria, buscar uma aproximação com a academia, buscar uma aproximação com certas áreas que podem dialogar e podem representar e podem dizer muita coisa. Não é? Áreas como, por exemplo, os conselhos de saúde,
áreas, por exemplo, como as associações de saúde e os sindicatos, que podem buscar assessoria, tanto na academia como assessoria técnica. É impossível hoje, com a complexidade que tem o SUS, de um usuário que não tem essa formação técnica, que ele dê conta de tomar a decisão assertiva numa perspectiva do controle social, sem essa capacidade de diálogo e de participação numa perspectiva muito mais estruturada do que normalmente a gente vê. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês em relação às comissões, as câmaras técnicas e os comitês. Em alguns países, a gente chama isso de comitologia. Essa palavra nem existe em português. Então, esses comitês são muito próprios da saúde, porque existe um componente que é político e um componente que é técnico. E é a junção disto que permite que esses sistemas muito complexos funcionem em benefício da sociedade. Muito obrigado por esse momento aqui com vocês. Espero ter contribuído com a discussão sobre o controle social e as comissões e os comitês que existem na governança participativa do SUS. E estamos à disposição para outro momento, caso seja necessário aprofundar essa discussão com todos vocês. Muito obrigado.